Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez trazendo aqui para a gente falar sobre espiritismo, umbanda, espiritualidade, né? Hoje eu estava pensando, né, na disponibilidade da gente colocar na prática tudo que a gente vivencia muitas vezes na observação da teoria, né? Porque na verdade a teoria ela é alguém que observou a prática e colocou isso de maneira escrita, de maneira organizada, né? E nos nossos terreiros a gente vai vendo muitas vezes que nós temos práticas, mas só que nós não pensamos a prática de maneira a que ela venha a corroborar positivamente a nossa vida. Muitas vezes a gente vai utilizar dessa prática simplesmente como uma repetição de atitudes. A gente tem que entender, quando a gente vai num terreiro, todo um conjunto de acontecimentos que ocorrem ali, elas servem para vibrar junto conosco, nos colocando num caminho de harmonia, num caminho de equilíbrio, num caminho de retidão. A Umbanda, ela não é feita para te dar coisas, né? A minha vida está desequilibrada, eu fui na Umbanda para me equilibrar. É claro que a Umbanda faz isso sim, mas a Umbanda, ela não é uma bengala, ela não é uma muleta para você, eu não estou conseguindo andar, agora eu vou me apoiar na Umbanda. Não, a Umbanda é um caminho que você tem que percorrer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Para que serve os orixás na nossa vida ou na prática, por exemplo, de um terreiro que receba, né? Se você, no meu terreiro, a incorporação dos orixás, né? A gente incorpora os orixás. Não entrando no mérito aqui de como ocorrem essas manifestações, não entrando nesse mérito, né, se é uma vibração de Deus que entra na tua vida, se é um representante espiritual, se é uma vibração interna sua em relação às manifestações, não, a gente não vai entrar no mérito. Vamos colocar aqui, por exemplo, você tem um orixá que seria o meu orixá Iemanjá. É um orixá dentro daqueles tronos divinos lá da espiritualidade, que é um orixá da geração. Então, é um orixá da criatividade, é um orixá que rege a Calunga Grande, é um orixá, desculpa aqui, um orixá que rege essa questão de um amor fraternal, um amor de mãe, né? Então, que alberga através de determinados sentimentos que eles vão promover a geração de conhecimento, a geração de ideias para a sua vida. Então, quando você está equilibrado junto com esses orixás, com o teu orixá, que é uma essência de um Deus único, né? Ele irradia manifestações, né? Porque Deus, ele é indivisível, ele não se divide. Então, quando a gente fala muitas vezes que o orixá se dividiu, a gente está falando de uma maneira errônea, porque como é que um ser completo pode se dividir? Então, Deus, que é único, se irradia nas suas essências, e essas essências manifestam-se no universo e na energia da natureza, essas manifestações. E nós, com essa manifestação, dessa irradiação divina que me criou para essa encarnação, já que eu tenho uma regência, por exemplo, de Iemanjá e Obaluayê, né, que a gente vai falar sobre evolução, geração, fé, amor, conhecimento, justiça, lei e ordem. Então,
eu vou pegar tudo o que esse orixá me representa, e vou tentar colocar ele na minha vida. Eu vou tentar me desafiar nos momentos, esgotando os meus desequilíbrios referentes àquela área. Não é que você não tenha os outros orixás. Esses orixás de frente juntó são aqueles que estão mais ativos, são as características de Deus que estão mais ativas na tua encarnação. E isso deve fazer com que você vença os desafios, né? Coloque a energia do teu orixá na prática, né? Coloque a essência do teu orixá. Ele não tem que te dar nada, né? O guia espiritual da Umbanda não tem que te dar nada. É você que vai buscá-los, equilibrando a tua vida. Então, por exemplo, Ogum, abra meus caminhos. Tudo bem, mas se não abrir, a essência de Ogum que há dentro de você, mesmo que você não seja o seu orixá de frente ou juntó, a essência de Ogum, que é desse mesmo Deus único, ela tem que entrar dentro do teu coração e vai falar assim: eu vou desbravar os caminhos que eu preciso caminhar. Eu preciso ter mais influência e ser mais aguerrido. Ou eu sou uma pessoa que larga para lá as coisas. Então vou trazer a essência de Oxum, da amorosidade de Oxum para a minha vida, porque eu sou meio desequilibrado nisso. Que Oxóssi, que é o grande pai provedor, que ele possa abrir também a minha visão de saber discernir e programar a minha vida para que eu não pegar, sem planejamento nenhum, querer desbravar um caminho. Eu não vou querer um caminho aberto, eu vou desbravar porque Ogum está dentro de mim. Oxóssi me cria os planos junto com Iemanjá, fazendo com que eles dois pensem na minha vida. E a potencialidade da fé que eu tenho em mim mesmo, né? Ela vai me dar uma certeza do que eu quero fazer. Quando eu vou começando a desbravar e começo a verificar que aquilo ali é o caminho correto, faço com que Omulu desgaste toda a negatividade que está ao redor tentando me atrapalhar. Ogum, Yansan, Xangô, vendo o seguinte: olha, eu estou atrapalhando alguém? Eu estou atrapalhando alguém dentro dessa lei? Ou eu estou buscando aquilo que é meu por direito e não querendo tirar do que é do outro? Então, dentro desse padrão todo, né, nós temos que ter todas as energias de todos esses orixás. É isso, é fazer com que essa energia vibre dentro de mim. Eu ter o Ogum, eu ter o Xangô, eu ter Oxalá, Omulu, Obaluaê, Oxum, Oxóssi, Ogum. Eles regendo a potencialidade de cada momento da minha vida, fazer com que esses momentos valham a pena, porque eu começo a virar um ser equilibrado. Então eu começo a botar na prática. E aonde que você vê essa prática? Por exemplo, mas Alisson, eu não tenho força para fazer essas coisas. Então a gente tem procedimentos magísticos que vão te auxiliar. Auxiliar não é te dar. Auxiliar não é fazer por você. Então, esses procedimentos magísticos, por exemplo, eu sou um cara muito estressado. Quando eu fico estressado, eu não consigo concatenar as ideias. Então, toda a energia de Oxóssi que está dentro de mim para concatenar as coisas equilibradamente e gerar coisas pela energia de Iemanjá, a minha fé cai, a minha amorosidade cai. Então, a potência bruta de Ogum com Yansan, ela se desperta dentro de mim de maneira desequilibrada, enquanto os outros orixás estão não manifestos nesse processo. Começam a perder a sua energia dentro de mim. Não são eles que saíram de dentro de mim. Fui eu que fui abafando a energia deles dentro de mim.
Então, vamos entender isso, meus irmãos. Quando nós fazemos a nossa prática religiosa, é para que os procedimentos magísticos eles tenham efetividade na nossa vida. A Umbanda não é obrigada a te dar nada, mas a Umbanda ela é um propiciador para que você consiga conquistar as coisas. Seja alguém aguerrido, seja alguém perseverante, seja alguém de fé, seja alguém que criador, seja alguém, por exemplo, justo. Você eleva todas as virtudes do Criador dentro de você. A Umbanda é feita para isso. E vamos trazer esse conhecimento para dentro da gente. Quando a gente estuda a Umbanda, a gente estuda para poder concatenar ideias, fazer com que as ideias se fiquem mais claras. E com essa clareza de observação, vamos observar a ritualística da nossa casa. Quando a gente bate a cabeça num gongá, e eleva o pensamento para o teu orixá, para o teu criador, para Olorum, para Oxalá, para todos os seus guias espirituais, eles não estão para fazer por você, eles estão para apoiar você, abrir os teus caminhos para que você percorra. Então é isso, meu irmão, vamos usar a Umbanda com equilíbrio, com lógica, com honra, com harmonia, para que ela faça da nossa vida, para que ela entre na prática da nossa vida. Não é só você entrar no terreiro, fazer uma ritualística, cumprir minha obrigação. Não, a Umbanda, eu não vou para a Umbanda por obrigação. Eu não faço uma obrigação por obrigação. A obrigação para mim é só um nome, porque eu faço porque aquilo é bom para mim. Eu entendo que aquilo é bom para mim. Então, fiquemos com axé, meus irmãos. Que a gente possa raciocinar em cima disso aí. Axé, meus irmãos.